Em decisão inédita, a Federação Internacional de Atletismo bane mulheres trans do esporte feminino. Você concorda com essa atitude? Esse assunto é muito polêmico e muito sério, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Assunto muito polêmico, um assunto complicado de se tocar em redes sociais e aqui na plataforma, mas é uma discussão que a gente precisa fazer, um assunto que eu quero tocar aí com vocês. Antes de mostrar a reportagem e abordar o tema, deixa eu pedir, você que gosta do Atualiza aí, que está sempre por aqui ou que de repente caiu agora de paraquedas, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, muito prazer. Esse é o Atualiza aí, onde você fica por dentro de tudo que rola na geopolítica nacional, internacional, assuntos diversos, curiosidades, polêmicas, tudo em um único lugar. Então clica no botãozão vermelho, badala o sino das notificações para receber todos os vídeos que são diários, às vezes mais de um vídeo por dia, e claro, deixa seu like para que a gente possa dominar a plataforma. Obrigado de coração, bora para a manchete que eu separei para você no dia de hoje. Revista Veja disse assim: atletismo mundial limita atletas trans em categorias femininas. Olha, o assunto, como eu disse, é polêmico demais. Você aí é a favor de mulheres trans, ou seja, homens biológicos, mas que fizeram aí cirurgia ou se identificam como mulheres, poderem competir junto com as mulheres nas categorias femininas? Já quero saber a sua opinião a respeito disso, coloca aqui nos comentários. Lembrando que esse assunto tem gerado muita polêmica aqui no Brasil, no Dia Internacional da Mulher. Inclusive, o deputado federal Nicolas Ferreira subiu lá no plenário da Câmara dos Deputados, colocou uma peruca, deu uma exagerada bem grande no assunto, mas trouxe à tona um assunto que é relevante, um assunto que é importante e deu mais luz aí a algo que é bastante polêmico. O problema é que aqui no Brasil e talvez no mundo, né, esse assunto é debatido muito mais com as paixões do que com a racionalidade de tentar entender. Antes de ir para as letrinhas pequenas e poder falar sobre o caso específico, eu vou dar logo aqui a minha opinião. Eu acho que é um assunto de fato muito complexo, porque você tem que tentar entender vários lados. O lado das mulheres atletas, mulheres biológicas, mulheres cis, que estão vendo sim o seu espaço ser reduzido pela chegada das mulheres trans. E por que isso? A maior parte das mulheres trans fizeram essa mudança, essa redesignação já mais velhas, já depois do período da puberdade, já adquirindo características masculinas no sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, nas fibras musculares. Então, mesmo mantendo ali uma taxa hormonal semelhante à das mulheres, existe toda uma formação biológica masculina. E o que tem acontecido e chamado muito a atenção é que atletas homens que eram inexpressivos, quando passam a se identificar no gênero feminino e competir nas categorias femininas, parece que viram assim, passam a ter uma superioridade muito grande, se tornam atletas de ponta simplesmente pela mudança de sexo. E é isso que tem gerado toda essa polêmica. E eu já quero trazer um argumento para sua reflexão. Você já percebeu que não existe o inverso? Você não encontra, pelo menos não encontra facilmente, né? O contrário, ou seja, homens trans, ou seja, mulheres biológicas que se transformaram em homens, contudo passaram a competir nas categorias masculinas e passaram a ter destaque. Isso não aconteceu. Procurem uma reportagem de homens trans que passaram a praticar esportes em categorias profissionais masculinas e passaram a ter destaque. Então, você não acha que é no mínimo estranho o contrário acontecer? E aí eu quero saber qual é a sua opinião a respeito disso. Você é a favor das mulheres trans poderem competir nas categorias femininas? Como eu disse, é muito complexo, existem dois lados. O lado das mulheres que estão perdendo esse espaço no esporte, mas também existem aquelas mulheres trans que de fato existe aí a tal da disforia de gênero, ou seja, não se identificam com o gênero ao qual nasceram. Uma coisa que eu andei percebendo em várias reportagens que eu li a respeito dessa decisão da Comissão Internacional de Atletismo é assim, ó, sexo designado ao nascer. Achei isso interessante. Parece que quando a pessoa nasce é o médico que designa, né? Fala, olha, nasceu e eu vou falar que esse menino, que essa criança, esse bebê é um menino. Não é assim, não é? Não é designado o sexo de alguém. O gênero de alguém, o sexo de alguém é designado pela natureza, pela biologia. Você nasce
menino ou você nasce menina. Não tem meio termo. Até existem algumas outras situações, mas geralmente, né, não sou nenhum especialista do caso, mas um gênero tende a prevalecer. E olha, na minha opinião, não há problema nenhum em a pessoa se identificar com outro gênero, querer mudar a sua identidade, a sua vida social com outro nome, com outro CPF, um outro tipo de comportamento. Mas nessa discussão em específico, aonde as características físicas falam mais alto, como no esporte, aí sim nós temos que ter um olhar mais apurado e é por isso, na minha opinião, que gera toda essa discussão. Minha opinião, para não ficar em cima do muro, eu sou a favor que exista uma categoria diferenciada para essas mulheres trans ou até homens trans. Que exista a categoria feminina, com mulheres biológicas, a categoria masculina e que se crie uma terceira ou até uma quarta categoria, que poderia ser, por exemplo, uma categoria unissex, onde todos podem competir, ou uma categoria específica para trans. E eu acho que a gente diminuiria bastante essa polêmica, que também acaba reverberando na questão social quando se fala, por exemplo, do uso do banheiro, o lugar de intimidade, o lugar onde você vai fazer as suas necessidades, intimidade individuais, né? Você vai fazer as suas necessidades. E aí também se resolveria esse problema de forma muito mais simples se ao invés de ficar forçando a barra se pode ou não pode usar o banheiro de mulheres cis, se você colocasse ali um terceiro banheiro, coloca lá o banheiro unissex, coloca o banheiro de todes, coloca uma terceira opção e esses problemas acabam sendo dirimidos. O problema, na minha visão, é a militância que fica, não, a gente tem que impor, que vocês têm que aceitar que mulheres trans, para mim, são mulheres trans são mulheres e vivemos sim num dos países que mais mata mulheres trans, mas vivemos em um país que mais mata todo tipo de gente. O Brasil é um país que mata muita gente, homem, branco, negro, claro, alguns morrem mais do que outros. Isso é verdade. O Brasil precisa se tornar um país muito mais pacífico e com leis muito mais sérias. Isso é muito verdade. Contudo, existe uma militância que tenta provar e colocar a força na cabeça da maioria da população brasileira que é contra isso. Então eu acho que as coisas devem ser mudadas aos poucos. Começa devagar, começa aos poucos e acredito que sim, o direito das mulheres trans e homens trans precisa ser respeitado. Contudo, o outro lado também precisa ser respeitado. As mulheres que veem o seu espaço ser perdido por mulheres trans, e nenhum problema nessa situação, contudo que biologicamente e fisicamente são muito mais fortes, muito mais poderosas. Olha só, esses dois exemplos que eu trouxe para vocês aí, claramente são muito maiores, muito mais fortes, braços mais longos, o que interfere diretamente numa categoria esportiva. Imagina isso no judô, imagina isso no MMA, imagina isso no Muay Thai, o quanto seria desfavorável as mulheres cis competirem com as mulheres trans. Bom, essa é a minha opinião, que neste momento vai até encontrar amparo no que diz aí a Comissão Internacional de Atletismo. Então tá aí, ó, o Conselho da Federação Internacional de Atletismo, dito aqui em inglês, né, World Athletics, deliberou a favor da limitação da participação de mulheres transgêneros em disputas de atletismo femininas. A decisão valerá a partir do próximo dia 31 de março e afetará atletas transgêneros que iniciaram a transição depois da puberdade, o que é a realidade da maior parte das transições de gênero. Isso significa, portanto, a exclusão da maior parte das competidoras trans. E por que eles colocaram ali um marco temporal, a questão da puberdade, que é justamente onde há uma grande diferenciação entre o corpo do menino e da menina, do homem e da mulher, aonde as características masculinas começam a aflorar. Quando essa transição começou após, e a maioria dos casos começou muito após a puberdade, ou seja, a adolescência ali, né? Começou a maioria das transições já na vida adulta, ou seja, já era um homem completo, formado com todas as características masculinas e se tornaram mulher, passaram a se identificar, ou já se identificavam antes, mas passaram a ter características físicas mais próximas das mulheres. Então, se essa transição começou antes da puberdade, elas vão poder sim continuar participando das competições, o que eu achei bastante sensato, né? Você não exclui completamente, você não age aí com uma questão de preconceito, você coloca ali um marco muito específico e cria ali uma metodologia
bastante quantificada, que você pode analisar. Se for antes da puberdade, pode participar. Se for depois, não pode. É claro que isso aqui vai dar polêmica, como eu disse, é um assunto naturalmente polêmico, mas que precisa ser tratado com muito respeito por todos os lados, porque afeta diferentes interesses e importância para a vida de todo mundo, para as mulheres cis e para as mulheres trans. Então, só para finalizar aqui, abre aspas para o presidente da Confederação Internacional de Atletismo, que inclusive é campeão olímpico, se eu não estiver enganado, em inglês, lá do Reino Unido, o Sebastian Coe. Disse assim, ó: o Conselho Mundial de Atletismo tomou hoje uma decisão decisiva para proteger a categoria feminina em nosso esporte, restringindo a participação de atletas trans, disse em nota o presidente da World Athletics, Sebastian Coe. Então tá aí, é um movimento de um esporte que é muito, mas muito importante, tido até como o esporte nobre das Olimpíadas, né? O atletismo, tanto é que o atletismo fecha as Olimpíadas lá com a maratona. Tem os 100 metros rasos, os 200, que são as provas mais importantes aí do atletismo, mas várias outras existem. E se isso aconteceu na Federação Internacional de Atletismo, é muito possível, muito provável que se estenda posteriormente para outras confederações. Aqui no Brasil, nós temos o caso aí da atleta de vôlei, que já teve muita polêmica, né? A Tiffany, que quando jogava vôlei junto com os homens, enquanto ela era um homem, não tinha grande destaque, não tinha grande relevância. Quando passou a se identificar ou passou a ter a possibilidade de jogar com as mulheres, passou a ter um grande destaque, se tornou profissional, jogando na Superliga Feminina. Então é uma discussão acalorada que eu sempre vejo que quando envolve muito as paixões, a coisa começa a fugir aí do que pode ser uma racionalidade. Mas essa é a minha opinião, essa é a notícia que eu queria trazer para você hoje. Quero saber muito a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, como é um assunto polêmico, não esquece, de forma bastante respeitosa, muito clara, para que possa ser uma discussão saudável com todo mundo. Tamo junto? Essa é a minha opinião, coloca aqui a sua, não esquece de se inscrever do canal se você gosta do canal, e é muito fácil, nem precisa ir no botãozão vermelho agora, é só clicar aqui, ó, a logo do canal vai aparecer, você clica aqui, você se inscreve e vem pro lado de cá, não esquece do seu like, que também é muito importante. Tamo junto? Fica com Deus, eu volto no próximo episódio do Atualiza aí, beijão do Tobi e até o próximo vídeo.